Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. A entrevistada de hoje é a advogada Bárbara Lenzalana. Olá, Obrigada, Bárbara. tudo bem? Tudo Muito bem? obrigada pelo convite, Daniele. Eu que agradeço a sua presença. A Bárbara possui graduação em Direito, é advogada, professora universitária e pesquisadora em Direitos das Mulheres. Bom, primeiramente, Bárbara, agradeço a sua presença aqui no nosso canal, a sua disposição e disponibilidade em vir tratar com a gente de um tema tão relevante e importante que é a representação política das mulheres e como as mulheres vão acessar seus direitos a partir dessa representação. Bom, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional e como o seu caminho cruzou com o caminho dos direitos das mulheres, por favor. Eu comecei, na verdade, na faculdade eu fiz direito, eu fiquei intercalando entre direito e psicologia, porque eu não me encontrava dentro do direito, né? Aquele direito fechado da caixa, da época da minha faculdade, que foi em 94 que eu entrei na faculdade. E aí, logo após formada, tive um período sabático para cuidar dos meus filhos, e quando eu voltei a advogar, eu voltei a advogar para municípios, né? Depois disso, eu fui para direitos do trabalho e um dia a advocacia para mulheres me escolheu. Não fui eu que escolhi. Eu estava no meu escritório como advogada trabalhista, né? Eu escrevia uma coisa ou outra sobre gênero quando as pessoas ainda tinham medo dessa palavra, né? E apareceu uma menina de uns 17 anos com a cabeça raspada, com dinheiro da consulta muito contado, assim, em bolinho, dava para perceber que ela havia juntado dinheiro para pagar a minha consulta, acompanhada da mãe, para que eu explicasse para a mãe dela que ela havia sofrido uma violência. E a Lei Maria da Penha já estava em vigor, já tinha muito tempo, e a mãe dizia que não, que a cabeça dela foi raspada, mas ela não apanhou. Enfim, não houve uma continuidade, né, com relação ao caso da menina. Nós preferimos um gerenciamento de crise, né, porque a mãe entendeu realmente que a filha sofreu, mas a mãe não queria exposição, a mãe não queria a filha no sistema, né, nós optamos por um gerenciamento de crise, e depois disso eu fui atrás de mais informações, e quando eu percebi, eu estava replicando informações junto com amigas que também eram da mesma área, né. A minha primeira referência foi Gloria Red, que é aquela advogada que descortinou a situação tanto do Bill Cosby quanto do Trump, de assédio, né? E ela modificou a lei de assédio, já estava tudo prescrito na questão do Bill Cosby, mas ela modificou a legislação de assédio nos Estados Unidos, é uma referência ainda, ela permanece viva. E estudando a advogada, eu fui me voltando para as capacitações. E por uns 3 anos, uns 3, 4 anos, eu me dediquei a um escritório de advocacia exclusivo para mulheres, que na verdade é um escritório multifacetado. Nós somos advogadas, mas nós trabalhamos com direito, com conceitos, né? De sociologia, psicologia, análise do discurso, história e especialmente filosofia. Então, nós pegamos aquela cliente, né, que no primeiro momento veio simplesmente para um escritório de advocacia, e antes de qualquer coisa, né, logo após a escuta especializada, nós tentamos fazer com que ela se enxergue na sociedade, porque se ela não se enxergar, ela volta para o que Lenore Walker chama de ciclo de abuso, né? Então, a gente pega esses conceitos e vai colocando, vai remodelando essa mulher que está destruída. Por isso a gente fala em reconstrução feminina dentro da advocacia para mulheres, né? Antecipamos que a Lei Maria da Penha é uma lei que busca a educação. Então, aquela ideia de vingança primária, né, que acontece, que é muito natural, normalmente ela não vai dar certo. Então, para que essa mulher não saia revitimizada,
A gente tenta alocar ela na sociedade para que ela compreenda o que aconteceu e siga o percurso dela com tranquilidade, sabendo que o melhor que ela poderia fazer está sendo feito, que é a defesa própria, técnica e especializada, né? E aí nós costumamos ter experiências muito boas e muito ruins, né? Você vê uma mulher destruída que se reconstruiu é muito gratificante. E da mesma forma, as perseguições, as estereotipizações, os preconceitos que nós sofremos, né? É muito desgastante. E muitas das vezes, por questões de sobrevivência, né, nós temos que remodelar o escritório. Então, por exemplo, hoje eu não trabalho mais com violência doméstica especificamente. Eu só trabalho com violência doméstica se ela está cruzada numa situação de direito de família, porque meu escritório é um escritório de direito de famílias sob a perspectiva de gênero. Então, atendo mulheres, atendo homens, né? Obviamente que eu observo as intenções e a causa ali, né? E com relação aos direitos da mulher, eu foquei mais na pesquisa, nas palestras e no alcance social, civil, porque eu percebi que uma ferramenta muito melhor que a minha atuação dentro do escritório para uma só pessoa seria eu espalhar as informações que eu tinha, eu utilizar a minha voz, né? Sim, existe muita dificuldade das pessoas compreenderem quais são as intenções do feminismo, quais são as intenções de quem defende os direitos das mulheres, né? E eu acho muito interessante a perspectiva do seu escritório de não focar exclusivamente na defesa, no atendimento só às mulheres, porque muitas vezes, se você atende um homem, pode ser um momento de você colocar uma outra visão ali, né? Trazer esse homem para reflexão. Porque o machismo, ele é produto do patriarcado, de uma educação estrutural. Então, não tem como eu simplesmente rechaçar uma pessoa que foi educada para isso. Eu fui educada, você foi educada para isso. Essas gerações de agora, elas estão mais diferenciadas. Também não vejo efetividade de mudança nenhuma se eu simplesmente descarto essas pessoas, descarto homens, né? Embora nós tenhamos o nosso local de fala nas nossas falas, é necessário sim que nós dialoguemos entre nós. Por quê? Porque a ideia de separação, né, é como se fosse uma eugenia, né? Às vezes as pessoas chegam num ponto tão nevrálgico, né, da disputa ali, né, que você tem, por um lado, a misoginia que você tenta de toda forma combater, que é o ódio às mulheres, mas se utilizando de misandria, que é ódio por homens. Né? E isso não. E a conta não fecha, essa conta não vai fechar. Por quê? Porque desde o início da história do feminismo, mulheres tiveram como aliados simpatizantes desse movimento. E muitas das vezes a aversão ao movimento, a aversão às informações se dá pela falta de informação. Porque hoje, embora a internet seja muito positiva, porque tem replicado conhecimento e educado muita gente, nós estamos vivendo de recortes. E esses recortes, às vezes, eles são mentirosos ou não bem trabalhados, terminam sendo ofensivos. E aí se criam essas animosidades. Sim, muito interessante. Bom, gostaria que você colocasse como você analisa a importância da representatividade feminina no campo político. É essencial, né? Porque nós temos, desde Berta Lutz, né, que trouxe direito ao voto para o Brasil, nós temos reivindicações especificamente femininas, né? E nós, enquanto mulheres, nós sabemos das nossas necessidades. Eu dizer de necessidades de homem sendo uma mulher vão ser palavras vazias, porque eu vou desconhecer aquele universo. A mesma coisa vale para as mulheres. E essa essencialidade na participação política de mulheres, né, nessas mulheres utilizarem o espaço político como se fosse algo natural,
é salutar. Por quê? Porque seriam pessoas falando das suas demandas, dos seus grupos específicos, representando as suas classes com legitimidade, né? Hoje a gente tem muito argumento no sentido de que existem sim mulheres na política, existem mulheres muito fortes, existem mulheres muito aguerridas e realmente existem, né? Aqui no Mato Grosso mesmo e em Cuiabá, nós temos representações femininas que são irretocáveis, né, na questão de posicionamento. As 3 vereadoras que estão na Câmara dos Vereadores, Maísa Leão, Michele Lencar e Edna Sampaio, elas são irretocáveis, assim, na firmeza, né? Janaína Riva é um referencial, né? É a única deputada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso pela 2ª vez, né? Na legislatura passada, inclusive, ela assumiu a presidência da Câmara. É uma mulher muito forte, muito potente. Só que o que acontece? Nós vemos essas mulheres como exceções. E, na verdade, o ideal seria que nós víssemos essas mulheres com naturalidade, como se alcançar aquele espaço fosse tão natural quanto o de alcançar o espaço de uma maternidade, quando alcançar o espaço de eu ser dona de uma boutique, de eu ser uma professora, de eu ser uma advogada. Houve um tempo em que não se pensava. Quando eu entrei na faculdade, a maioria dos meus colegas eram homens. Direito era uma profissão masculina. Sim. Se você pegar uma faculdade de direito hoje, você vai perceber que existem muito mais meninas do que meninos ali dentro, né? E por que isso? Porque houve um extermínio? Não, porque passou a ser natural. Quando eu consigo enxergar como natural a minha permanência no local, eu não preciso mais brigar com ele. Então é algo que deve partir de mim. Eu, mulher, ensinando mulheres sobre si, sobre sua história, para que seja natural a existência dela nesses espaços. Não exigindo que homens me cedam lugares, porque a partir do momento que eu entender que é natural a minha permanência ali, vai ser natural o meu caminhar naquele lugar. Não vai haver a necessidade de eu brigar por isso, porque as que tinham que brigar efetivamente, nós temos as irmãs Mirabal, nós temos Berta Lutz, elas já brigaram e muito. Nós ainda temos as que têm que brigar muito, mas por quê? Porque não há uma representatividade. Na hora que nós pensamos em ocupar espaço político, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente não vai ter força mental para aquilo, que aquilo é coisa de homem, né? Que aquilo não interessa porque nada muda, é sempre a mesma coisa, né? E não é verdade. Para que eu queira que algo mude, eu preciso fazer alguma coisa, nem que seja estimular uma colega minha que eu acho que tenha talento para aquilo ali. Sim. Eu não preciso ir lá ocupar aquele lugar, né? Mas eu posso estimular, eu posso dar aporte, eu posso dar apoio, eu posso reconhecer. Essas 3 vereadoras mesmo que eu mencionei e a Janaína são de partidos diferentes. Conheço as 3, já participei de projeto com as 3, gosto muito das 3, né? E consigo gostar enquanto autoridade, enquanto pessoas, né? Porque eu vejo um trabalho muito bonito ali, independente do partido ou da ideologia de cada uma. Eu vejo o trabalho se mostrando. E eu, enquanto cidadã, me sinto feliz com isso. Pronto. Né? O que a gente faz muito é segregar. A gente trabalha muito ainda no nível da segregação, especialmente entre respeitáveis e não respeitáveis. E isso é da mulher. Sim, Nós nos catalogamos dessa forma. E enquanto esse catálogo existir, a gente não vai avançar. Teve uma fala de uma conhecida minha que ela disse: tá vendo essa moça aqui? Eu gostava muito dela, mas aí ela se candidatou a vereadora, para mim já perdeu valor. Aí eu disse: mas como perdeu valor? Não, porque se envolveu com política. Mas eu disse: mas tem que se envolver, as mulheres precisam se envolver com a política. Sim. Né? Como que nós vamos conquistar direitos se o local para se conquistar direitos é através da política, através do Congresso, através das medidas legislativas? Para isso, nós precisamos ocupar esses espaços, porque os homens não vão legislar a nosso favor. Assim como que você disse, nós não conhecemos as demandas masculinas em sua totalidade para que nós
demandemos por eles. Alguns até legislam, né? Até legislam, apoiam candidaturas femininas, né? Nós temos homens que legislam em favor de mulheres, sim. Só que o que acontece? É mais fácil quando eu legislo conhecendo a minha realidade. Eu vou estar lá falando por mim, enquanto classe. Eu vou estar representando uma classe. Porque dentro da a política é uma máquina, né? Se a gente for pensar em política em termos de estrutura, é uma grande máquina com várias engrenagens, né? Essas engrenagens, elas funcionam de maneiras diversas. Então, nós temos os legisladores, os candidatos que apoiam mulheres, às vezes muito mais do que mulheres que estão no poder, né? Nós temos aqueles representantes que realmente têm uma consciência de classe, raça, gênero, etnia e religião, né? Eles conseguem fazer essa interseccionalidade, essa interseccionalização. É muito interessante a maneira como eles veem, mas nós não estamos lá. E nós não estamos lá por quê? Porque eles impedem? Não, porque nós não vamos. Na minha percepção é isso. É incômodo no primeiro momento? É muito incômodo. Eu me lembro que quando eu abri o meu escritório, e eu era a única no Centro-Oeste, era muito incômodo. Porque eu fui rotulada de várias coisas que eu não era. Então as pessoas olhavam, por exemplo, quando as pessoas chegavam no meu escritório, elas se frustravam porque eu tenho 1,58 m e elas imaginavam que eu era imensa, né? Porque me via pelo Instagram, e lives, e eu normalmente com a câmera próxima a mim, então quando viam que era uma baixinha que falava manso, era como se fosse uma frustração. Meu Deus, é você? Isso já aconteceu, né? Porque a gente cria estereótipos diversos. E, na verdade, não é bem assim. Se eu acho que política é um lugar de corrupção, mas eu tenho aptidão para essa vida, por que eu não vou para lá, né? E ajo de forma diferente? De acordo com seus princípios. De acordo com os meus princípios. Porque pelo menos no que eu percebo, a tendência é essa, né? Essas 3 mulheres agora que estão na Câmara, né? Falar da Janaína é andar em roda, porque a Janaína ela já é muito conhecida e ela já tá muito bem posicionada, né? E é única. Ela é a única lá. Agora, essas 3 mulheres ali que estão na Câmara são mulheres totalmente diferentes em tudo. Então, você enxerga ali 3 universos distintos. Isso é muito importante na defesa dos direitos femininos, né, das mulheres em geral, porque as demandas femininas, elas são muito diversas. Muito diversas. Né? O que uma mulher branca demanda é muito diferente do que uma mulher negra, do que uma mulher indígena, do que uma mulher trans. Então, essa pluralidade de mulheres, né, ela é muito importante para que a gente consiga atingir todas as mulheres, para que a gente consiga atender aos direitos e necessidades de todas as mulheres, né? Esses dias, por exemplo, eu estive numa audiência pública da vereadora Edna, né? E eu era uma das pouquíssimas mulheres brancas, a gente foi para a periferia, eu era uma das pouquíssimas mulheres brancas ali, e eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar? Que eu não tenho local de fala para estar aqui, né? Começou assim. E eu sempre sou chamada para falar sobre violência. Naquele caso em específico, na periferia, eu fui chamada para falar sobre conquistas de direitos. Olha que diferença, olha que marca a gente tem, né? E aí, eu comecei, quando eu tive um estalo, eu comecei a minha fala com aquela fala de Sivorn Truth, né? E eu não sou uma mulher, né? Que foi aquela negra que estava numa reunião de brancos, que decidiam, né, entre si como seria ideal tratar uma mulher, porque a opressão ela não começou na base do tapa, né? A nossa raiz ela está ali no cavalheirismo. E aí ela chega e apresenta diversas coisas que homens faziam naquela época naturalmente, arava a terra,
né? Carregava peso, trabalhava de sol a sol, e a cada verso que ela trazia, ela perguntava: e eu não sou uma mulher? Né? Ou seja, são demandas diferentes. Quando você fala, por exemplo, numa mulher branca de classe média ou classe média alta, e você fala com ela sobre pobreza menstrual, é algo que não vai passar pela cabeça dela como uma realidade, porque é muito longe do que se possa imaginar. E é real, todos os anos nós temos problemas seríssimos com as mulheres no presídio por conta disso. Né? E briga para projeto de lei, e tem lei, e não tem lei, e é em todos os estados. É uma realidade premente a nível nacional, é uma carência nacional, só que ninguém vê. Por quê? Porque nós partimos do preceito de que nem mulher é bandida. Né? Quando você pensa em presídio, você não pensa em mulher. É verdade. Né? Você pensa em homem. Então, a ideia, pelo menos para mim, dessas representatividades, é educar essa geração, é nos educarmos, né? Se eu tivesse talento para política, eu estava lá. Né? É nos educarmos para que nós entremos nesses espaços, independente das pessoas deixarem de gostar de nós ou não deixarem. Nenhum homem pergunta: ó, se eu for ali, se eu vestir essa calça vermelha, você vai deixar de gostar de mim? Por quê? Porque ele já sabe que ele tem legitimidade para existir. Então, Sim. Eu preciso saber que tenho. E por mais que eu lute, né? Por mais que eu reivindique, já está posto, os direitos foram conquistados, agora eles precisam ser consolidados. Como é que eu vou consolidar um direito? Porque eu vou exercê-lo. E aí, no momento de eu exercer, eu tenho caso, por exemplo, de violências políticas, né? Que foram quase 30, chegou ao meu conhecimento, 32 casos de violência política de gênero de mulheres no parlamento que foram arquivadas porque as autoridades não sabiam especificamente o que era violência política de gênero, porque não tinham capacitação em gênero. Então, todas foram arquivadas pela questão da imunidade parlamentar. Mas aquelas mulheres, elas foram lá e fizeram denúncia. Então, elas estão fazendo história. Entendeu? Quando você chega e exerce o seu direito, você chega para a sociedade e diz: para, é até aqui que você vem comigo. Mais do que isso, não. E aí, à medida em que isso vai se insuflando, à medida em que isso vai se tornando uma crescente, o próprio sistema, ele percebe que ele vai ter que se preparar para isso, ele vai ter que se capacitar para isso e colocar essas pessoas nesses locais. Mas é como algo ligado a uma conformidade. Entendeu? Poxa, vou ter que estudar gênero, porque tem esse monte de política agora reclamando, não tem mais jeito. Poxa, 52% do eleitorado é mulher, vou ter que estudar ela gênero. fica, né, xinga a mulher de histérica. Poxa, eu não devia ter xingado de histérica, eu devia ter chamado de incompetente, para que eu fiz isso? E a autoridade começar a se capacitar, porque hoje, tudo que você fala, tudo que você faz, se torna público muito rapidamente. Às vezes o que eu estou falando aqui agora está sendo transmitido em tempo real. Uma frase mal colocada minha, ela pode me destruir ou ela pode me levantar. Então eu tenho que estar pronta para me destruir e me levantar várias vezes, né? E isso tem que ser algo trabalhado onde? Dentro das escolas, dentro de casa, com as nossas filhas e os nossos filhos, né? É aquela questão, você caiu, você foi mal interpretado, se explique, né? As pessoas não quiseram ouvir sua explicação, não tem problema não, daqui a pouco passa. Ensinar essas pessoas, ensinar essas meninas e mulheres a se defenderem, a fazer jus aos direitos que têm, porque eles já estão ali. Eles já estão conquistados. Nós temos uma lei de violência política de gênero que começa com uma pena de reclusão, gente. Isso é muita coisa. Uma grande conquista. É uma grande conquista. É um grande reconhecimento de que estereotipizar uma mulher dentro de um parlamento é crime. E crime não se trabalha com pedidos de desculpas, né? Com notas de repúdio, solidariedade.
crime se trabalha por meio de uma ação criminal, uma instrução criminal, no final uma condenação, se realmente ocorreu, uma reprimenda exemplar, porque se está lá a pena, né? Eu penso assim, se existe a pena e a pena é reclusão, não é um pedido simples de desculpa, então é reclusão. Uhum. Então vamos até o fim, né? Vamos trabalhar, né? Vamos nos capacitar. Mas nós estamos avançando, sim. Sim. Nós temos o protocolo, no primeiro momento era a recomendação número 27, do protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, agora é obrigatório, né? Então, tá ficando cada vez mais indigesto para quem não gosta da temática. Embora eu que conviva muito com homens e mulheres, eu percebo um percentual muito pequeno de homens que enxergam isso como algo indigesto. Honestamente, pode ser que eu seja uma privilegiada, pode ser que sejam dissimulados comigo, né? Mas eu me sento com muita paciência, né? E converso. Quando não é um diálogo, quando a pessoa quer ter razão, eu falo, você quer ter razão? Toma para você, fique com ela, tá tudo certo, encerramos por aqui, né? Mas eu percebo uma boa vontade muito grande e uma naturalização. Às vezes o colega, ele nem se dá conta, ela é mulher e é professora, né? Antes, que dia que você imaginaria uma professora numa faculdade de direito, dando aula sobre crimes, Sim. né? Nunca, era no máximo direito de família, e olhe lá, era aquela coisa da professorinha, fofa, queridinha, né? Para você dominar uma sala de 150 alunos, você tem que ter a voz pulsante, você tem que falar firme, você tem que impor regras. Então, nós estamos avançando. Os colegas, eles naturalmente estão acompanhando. Aqueles que não estão se encaixando, eles mesmos estão se destacando da sociedade. Só que nós precisamos tomar o nosso protagonismo. Não adianta a gente ficar dizendo assim, vocês precisam parar de fazer isso, vocês precisam colocar a gente nesse lugar, vocês precisam trazer a gente até aqui. Não, a gente precisa dizer, nós vamos ocupar esse espaço, nós vamos estar aqui, nós vamos agir dessa forma, nós temos esse respaldo. A diferença é o sujeito. Quando eu transfiro a ação da qual eu necessito para a transformação da minha vida para outra pessoa, eu estou subordinada a essa outra pessoa. Eu tenho que ter a responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho que ter autonomia sobre ela. E mulheres na política está muito ligado à autonomia. Quando eu me coloco num espaço público com microfone para falar para 1.500 pessoas, ali eu estou quebrando uma série de paradigmas e muitas das vezes eu vou ter perdas, né, que para outras podem ser muito importantes. Mas quem vai querer casar com essa mulher que pega no microfone e fala esses negócios? Tá doido? Eu já tive colega que me alertou. Ô, Bárbara, você não vai casar. Já, não foi só um não. Ô, Bárbara, para com isso, você não vai casar, né? Mas por quê? Teve um colega meu que perguntou para mim, você vai lá falar, lá em cima? Foi até uma fala na assembleia que eu fui fazer. Eu falei, vou. Ele falou, sozinha? Eu falei, né? E você não se sente mal? Não. Aí ele falou, cara, eu não sei como seria se fosse a minha mulher. Por outro lado, eu tenho amigos que perguntam, quando é que você vai para eu ir lá te assistir? Né? Então, a gente percebe que existem pessoas. Hoje, está mais relacionada a pessoas do que ao sexo em si. Né? Educações estruturadas de pessoas, porque Sim. Nós temos as mulheres que replicam o machismo também. Com certeza. Né? Do mesmo jeito que nós temos os homens que apoiam mulheres, nós temos mulheres que replicam machismos. E essas mulheres que replicam machismos, elas fazem uso de tokenismo, né? É assim, eu sou uma mulher, eu tô aqui, então eu posso falar por todas. Né? Elas usam carta de gênero, elas podem fazer tudo o que elas bem entenderem, elas são mulheres. Você não pode me criticar, eu sou mulher, eu posso falar o que eu quiser, eu posso me atrasar para a sessão, eu posso fazer uma coisa mal feita, eu posso não entregar os meus trabalhos no tempo certo, porque eu sou uma mulher. Né? Eu posso gerir mal um orçamento que me foi entregue,
né? Por quê? Porque eu sou uma mulher, então qualquer crítica que venha a respeito do meu trabalho, eu digo, não, você está sendo machista comigo, Uhum. né? Quando na verdade não é bem assim. Então a gente precisa tomar conta dessa consciência de classe, pegar essa nossa consciência, interseccionalizar e pegar para nós o que é nosso. Né? Qual é a minha existência? Existir é um ato político. Com certeza. Quando você para na faixa de pedestre com o seu filho de 3 anos e espera um carro parar para atravessar aquela faixa, você está ensinando sobre regras para um pequeno cidadão. Então, lá na frente, esse menino, ele vai aprender que existem regras, que existe um sistema, que existe norma, que existe hierarquia. E é muito importante isso, tanto para meninas quanto para meninos. Então, eu acredito em educação. Perfeito. Bom, você como operadora do direito na defesa das mulheres, qual você considera o problema mais urgente enfrentado pelas mulheres atualmente? Nos seus atendimentos, o que você percebe que está mais inflamável? Qual é o problema mais urgente? Enquanto advogada, a ausência de informação. As campanhas para denúncia, elas são inúmeras, né? Muito estimuladas, explicam-se o que são os tipos de violência, que você tem que ir lá e denunciar e fazer e acontecer, mas depois que aquela mulher pega aquele papel, que num primeiro momento não tem serventia nenhuma, né? Que ela não pode dizer que existe até que um oficial de justiça telefone para aquele homem e intime ele. No momento em que ela pega aquele papel, ela entra no que a gente chama de rota crítica da violência contra a mulher, né, que Montserrat Sargot começou a estudar e outras estudiosas foram se aprofundando nessa temática. Ela entra num liquidificador, ela não faz ideia para onde ela vai, quem ela busca, o que vai acontecer, quanto tempo essa medida protetiva vale. Muitas pensam que é eterna, né? E aí, às vezes, doutora, ele está na porta da minha casa, eu pedi a medida protetiva tem 3 anos, a validade era de 6 meses. Ninguém informou essa mulher. Então, o que eu vejo o maior problema é a falta de informação para a mulher, né? Principalmente as em situação de vulnerabilidade financeira. Outro problema muito grande é a violência institucional. Né? Nós temos ainda uma demonização muito grande daquela que leva a violência para o sistema para que aquilo seja resolvido, para que aquele problema seja resolvido. Nunca se fala, poxa, ele quebrou o rosto dela, ele quebrou o nariz dela, mas o que você mais escuta é, poxa, ela foi lá, denunciou ele, acabou com a vida dele, coitado. Né? Uhum. E aí você tem a demonização da vítima. Isso acontece muito e a própria vítima se demoniza por conta disso, né? Então, os grandes problemas que eu vejo hoje são esses, né? A falta de informação da mulher e a demonização daquela que acusa. E a falta de preparo também da própria classe, da própria classe do sistema. Eu estou falando de advogados, eu estou falando de juízes, eu estou falando de promotores, de defensores públicos, né? A falta de preparo desses agentes da Polícia Civil, a falta de preparo desses agentes para tentar fazer com que aquele percurso ele seja o menos penoso possível, principalmente quando essa mulher tem filhos. Uhum. Porque nós temos varas que trabalham com essas separações que não conversam entre si. Né? De um lado, eu tenho uma violência doméstica contra a mulher que exige uma medida protetiva. De outro lado, eu tenho uma lei de alienação parental que exige a comunicação. E aí, como faz? Uhum. Essa mulher não sabe. Né? Ela não vai ter alguém ali para dizer para ela, olha, vamos tentar fazer dessa forma, vamos fazer esse ajuste. Ela fica ali completamente perdida. E aí, um problema muito grande que vem se desencadeando é a autotutela. Eu deixo de confiar na justiça e resolvo pelas minhas próprias mãos. E aí o caos começa. Quando eu deixo de acreditar na justiça, acabou. Aí não tem mais jeito de você parar e trazer essa sociedade de volta para a auto-organização. Aproveitando o gancho dessa pergunta, para você dissertar um pouquinho mais sobre isso,
Como você avalia as políticas públicas voltadas às mulheres atualmente? Você falou um pouco sobre esse problema de não diálogo entre as instituições, essa demonização das mulheres no atendimento. O que mais te incomoda? O que você acha que melhorou de certo tempo para cá? Como que você coloca essa percepção? Ainda está muito tímido, né? Nós, por exemplo, Mato Grosso é um dos estados que não tem uma pasta específica para direitos da mulher, né? De 27 estados, 9 não tem uma pasta específica. Se eu não tenho uma pasta específica para ser gerida, eu não tenho profissionais que vão fazer estudos aprofundados das demandas necessárias. E aí, aquilo que deveria ser tratado na transversalidade, de maneira séria, dada a importância que tem, é tratado como uma cerejinha em pastas diversas, né? Um toque de beleza em todas as pastas contemplam a mulher, mas na verdade deveria haver uma pasta de mulher para que ela refletisse em todas as outras pastas. Porque eu não estou falando só da mulher que apanha, eu estou falando da mulher que vai para os espaços públicos, eu estou falando da mulher que está nos espaços políticos, estou falando da mulher negra, periférica, eu estou falando da analfabeta, eu estou falando da doutora com PhD que apanha dentro de casa e que não pode fazer a viagem internacional dela porque ela tem que ficar com os filhos. Eu estou falando da mulher que precisa trabalhar, mas que não tem lugar bom para deixar os filhos, ela precisa amamentar, mas ela não pode estar num lugar com esse bebê. Estou falando disso. Então, uma pasta específica, ela promove esses estudos aprofundados e por meio desses estudos é que saem as políticas públicas, né? É da necessidade da população, daquela determinada classe. Então, eu ainda vejo com muita timidez, a nível de Brasil, ainda percebo muito timidamente políticas públicas para mulheres. Tá. Bom, de acordo com dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral, o número de mulheres candidatas em 2022 foi o maior em comparação aos 2 últimos pleitos gerais. Em porcentagens, em 2014, as mulheres correspondiam a pouco mais de 30% das candidaturas, que em 2018 passou a 31,6% e em 2022 a 33,27%. Esse crescimento, embora pequeno, causa otimismo em relação ao avanço e defesa dos direitos das mulheres, em teoria. Na prática, você percebe que esse aumento tem significado alguma evolução na defesa dos direitos das mulheres? Você percebe que tem melhorado? Sim. Mulheres estão reconhecendo que elas podem ocupar espaços de poder. E nem tudo é imediato. Para uma pessoa comum, né, 2 dias pode ser uma eternidade. Em termos de história, 500 anos foi ontem. Então, mulheres estão reconhecendo que elas podem ocupar espaços públicos. E é quando elas se lançam que uma hora isso vai se tornar efetivo. Então, eu vejo como positivo, sim. Ainda que pequeno, estamos evoluindo. Ainda que timidamente. Dentro dessa temática, existe um outro que nós podemos considerar um problema, que é a questão da representação qualitativa e quantitativa, né? Não necessariamente por nós estarmos aumentando o número de mulheres nos cargos políticos, necessariamente essas mulheres estão legislando em defesa dos direitos das mulheres. Como você vê essa colocação? Então, tem 2 correntes. Vamos. Tem 2 correntes, né? Tem a quantitativa, que diz que quanto mais estiverem ali, não importa para quê, né? Mais natural fica aquela visão. E tem as qualitativas que eu sigo, né? Que é justamente a de qual é a sua pauta. Eu quero saber qual é a sua pauta. Se a depender da sua pauta, você tem meu total apoio. Eu me jogo. Tanto é que em época de política eu não me posiciono justamente por quê? Porque se eu acho uma coisa legal, né, eu vou lá e apoio.
Se precisam da minha fala num determinado espaço, eu vou lá e falo, né? Eu não faço campanha política para as minhas amigas, né? Eu fico em stand-by, porque às vezes pessoas me chamam para falar, e eu fico em stand-by por quê? Porque eu tomei para mim esse dever, está na Lei Maria da Penha, né? Nós temos o dever de educar enquanto sociedade civil, e eu sou uma componente da sociedade civil, não importa se eu falo para 1000 ou se eu falo para um. Então, eu tenho essa questão. Eu sou da qualitativa, né? Berta também era, tanto é que ela brigou com Carlota, né? Quando Berta Lutz veio para cá, né? Brigou pela conquista do direito ao voto, que na verdade era para que mulheres ocupassem o parlamento, para angariar direitos, essas coisas todas, né? Ela colocou Carlota eleita. Uma das primeiras falas da Carlota foi de que ela se sentia aliviada e pronta para aquele momento e que ela jamais estaria gestos, movimentos infantilizados como mulheres assim o fazem. Aí Berta sapateou as duas, elas brigaram, né? E Carlota, por exemplo, o parlamento dela todo o percurso dela foi para ajudar o agro ali na região de São Paulo, né? Era da família dela, era uma temática mais palatável, né? E Berta Lutz ficou brava com isso. Eu vejo mais a qualidade que a quantidade, né? Mas eu vejo também uma necessidade da gente estar conversando com essas que vão por quantidade, porque a gente costuma ficar muito brava, né? E fala, não vou mais falar com essa pessoa é uma dissidente, é uma traidora, né? E aí eu vejo uma necessidade da gente conversar justamente para que haja um clareamento de ideias. Sim, claro, no diálogo muitas coisas podem ser construídas e destruídas no campo da nossa consciência, da nossa crítica social, né? Então, muitas vezes uma mulher que está ali no plenário, ocupando um cargo político, tem uma visão, mas a hora que ela está debatendo com outras mulheres, a mente vai se abrindo, algumas coisas vão sendo compreendidas. Então, também sou da sua vertente de que precisamos de mulheres que entendam quais são as necessidades das mulheres, né? Para que legislem a nosso favor, mas que ocupemos os espaços também, né? E uma falha nossa, né? Aí eu falo enquanto estudiosa, uma falha das estudiosas é que normalmente as estudiosas, elas não... que cansa. Chega uma hora que você cansa, assim. Você olha, assim, te dá uma descrença, você fala, não. Me deixa aqui, tá tudo bem, né? E aí eu guardo aquele conhecimento para mim, eu não vou entrar em conflito. Para que eu vou perder o meu tempo conversando com ele? Eu já sei como é, tal. E aí eu percebo que a gente tem uma grande perda. Porque os nossos diálogos, a gente costuma dialogar, e enquanto a outra pessoa está falando, a gente já está preparando a nossa defesa, a gente não está escutando a pessoa. A gente não se dá tempo de escutar o que a outra pessoa está dizendo para enxergar, para conseguir contemplar realmente o que tem na fala daquela pessoa. Né? Uma fala, ela tem muita coisa a dizer. A maneira de uma pessoa vestir fala muito sobre ela, sobre a educação, sobre o que ela vivenciou. Eu posso dar um exemplo. Mamãe, que já faleceu, mamãe na época da ditadura, ela estava voltando tarde da faculdade sozinha e um dos generais perguntou onde estava o pai dela e ela disse que não tinha pai. E aí ela foi presa. Porque ela estava fora do toque de recolher e foi presa. Foi presa na ditadura, dormiu fora de casa, porque dormiu no presídio, né? Dormiu lá na cela, chegou em casa e apanhou porque dormiu fora. Então ela apanhou 2 vezes. O maior medo da minha mãe é uma mulher separada, né? Eu me lembro de que quando eu disse que eu ia me separar do pai dos meus filhos, a pessoa que mais sofreu foi minha mãe. Minha mãe, ela ficou... E minha mãe era
Minha mãe era referência na área dela, minha mãe era muito bem-sucedida, minha mãe foi Miss, minha mãe falava 5 línguas, e aí você vai pegando. Minha mãe era um mulherão, minha mãe recebia muito melhor que o meu pai, financeiramente ela era muito bem mais sucedida, mas na cabeça dela, eu tive que prometer para ela, no leito de morte, que eu ia me casar. Aí de vez em quando eu vou lá no cemitério e falo, desculpa, mãe, Ainda não cumpri a minha eu promessa. não sei se eu vou conseguir. Porque logo depois que ela morreu, né, já tem 2 anos, eu ficava pensando, meu Deus do céu, e agora, e agora, e Tem que agora? cumprir essa promessa. E aí, toda vez que falhava algum relacionamento meu, eu pensava, meu Deus, minha mãe, minha mãe. Aí eu ia lá pro cemitério, chorava, dizia, desculpa, mãe. Não foi dessa vez. Eu não sabia que você não ia, eu não sabia que ela ia morrer, porque eu jamais prometeria uma coisa dessa, eu lá sou doida, né? Aí eu Deixa ia eu lá prometer ver. isso pra ver se ela fica mais um pouquinho aqui. Foi mais ou menos assim, a gente estava conversando, eu falei para ela, falei, mãe, se eu fosse você, eu iria. Eu já estaria muito cansada. Nós já somos adultos, nós já nos formamos, nós já vivemos tanta coisa, você já fez tanto. Se você está cansada, vai, mãe. Aí ela olhou para mim e falou, mas você vai casar? Eu falei, é claro que eu vou casar, que dia que eu não vou casar? Aí ela foi e morreu naquela noite. Conversei com ela de manhã, à noite ela morreu. Aí fui falar com um amigo meu, inclusive, falei essa conversa toda triste, ele olhou e falou assim, você é doida, você prometeu sua mãe que você ia casar no leito de morte dela. Eu falei, cara, eu não é verdade. Sabia que era o leite de morte. Mas eu não sabia. Não tinha essa consciência, né? Aí tem uma fase do luto que a gente fica meio epa, né? Aí nessa fase minha epa, eu ia lá no cemitério, mãe, desculpa, eu não sabia que era seu último dia, né? Mas eu vou um dia, quem sabe, mãe. Agora eu já tô num dia, quem sabe, né? Porque para ela, o que era imprescindível, para mim é um detalhe, a que eu só vou me submeter se me fizer muito bem. Hoje eu não vivo mais com o pai dos meus filhos, né? Eu me separei, eu me divorciei. Mas por quê? Porque nós já não éramos mais felizes juntos. Então, embora eu trabalhe com isso e eu veja de tudo, eu me sinto privilegiada pela forma como a minha separação se deu. Sim. Né? Tranquila. Inclusive, eu sou amiga da madrasta dos meus filhos. Que ótimo. Eu dei sorte na vida. Sim, né? Porque as separações, elas tendem a ser bem traumáticas. E eu não vivi isso. Então, ficou marcado para mim. Eu fui amada. Eu sei como é ser amada. Então, se não for para você, não vou ser. Eu vou ficar só. Né? Mas na cabeça da minha mãe era muito interessante. Toda vez que eu saía e ela ficava com as crianças, ela dizia assim, boa sorte. E você só querendo se divertir um pouquinho? Não, eu só ia me divertir mesmo, porque, poxa, vai estragar a minha noite. O que eu vou ficar fazendo lá? Nem conheço a pessoa. Né? Eu ficava extremamente triste quando eu beijava alguém na festa, porque eu tinha que ficar parado do lado da pessoa e o mundo acontecendo. Né? E eu gosto de festa, eu sou festiva, o mundo acontecendo e eu lá parada, assim, pensava. Então, o relacionamento era uma das últimas coisas que eu pensava na minha vida. Da minha mãe era a primeira, assim, era forte, né? Mas é a construção da época dela, né? O trauma que ficou. Sim. Ela foi presa, por quê? Porque a minha avó foi um dos primeiros disquites de Barretos. Quando a minha avó desquitou, saiu a minha avó riquíssima, né? Minha mãe era riquíssima. A família da minha mãe tinha muito dinheiro em São Paulo, Lenza, né? Quando a minha avó saiu de Barretos, minha avó saiu sem nada, com 4 filhos embaixo do braço e ela só sabia tocar piano e bordar. Nossa. Né? Então, você percebe a carga que veio da história da minha mãe, mesmo com aquela história dela, ela conseguiu produzir um ser humano como eu. Isso foi, inclusive, uma fala dela, né? Um dia ela falou, eu não acredito que eu criei você. Né? Porque eu via a minha mãe simplesmente ir. Tem um concurso, eu vou lá fazer. Né? Faculdade, ela foi uma das 4 mulheres na faculdade dela. Eu vou fazer odontologia. Tem coordenação de um curso, vou lá ser. Né? Então, eu aprendi com ela a ir. Embora na percepção dela, eu sempre
teria que ficar parada, Uhum. né? Então, ela me construiu sem saber o que ela estava fazendo, né? Tudo bem que de vez em quando ela, né? Mas é importante isso, os exemplos. A gente exemplificar é mais importante do que a gente falar. Com certeza. E ainda mais em relação a filhos, né? Quem tem filho sabe que mais do que a gente ficar falando, aquilo que a gente faz é o que efetivamente eles vão reproduzir, né? Gerda Lerner diz que o patriarcado só existe por causa das mães, né? Que são as mães que educam as meninas. Ah, com certeza. Fecha a perna, não fala Aham. alto, você precisa se casar, você precisa estar em segurança, essa profissão não é para você. O que é uma grande armadilha, né? Porque as mulheres que dentro desse sistema patriarcal que são as responsáveis pela educação das crianças e são elas que acabam criando crianças machistas, né? Que estão reproduzindo aquilo. Porque não Não por querem culpa que delas, que né? as Claro, filhas, né? elas não querem que as responsabilizando. próprias filhas vivam. Uma vez a minha filha escreveu um artigo sobre um tema interessante para ela. Ela escreveu sobre a objetificação do corpo feminino na publicidade. Na hora que eu vi, eu falei, Júlia, o que você fez? Né? Por quê? Porque eu não queria. E foi uma época em que eu era muito, muito massacrada. Porque eu era conhecida, mas escondida. Eu tinha projeção, mas pouca gente me conhecia pessoalmente. Então, eu era muito massacrada. Quando eu vi aquilo, a última coisa que eu queria era que minha filha passasse por aquilo. Uhum. Eu falei, Júlia, por que você não escreveu sobre a Disney? Por que você não escreveu sobre moda, né? E aí, eu me dei conta de que eu estava fazendo exatamente aquilo que eu estava criticando no artigo que eu estava escrevendo. Eu estava escrevendo sobre síndrome da gaiola dourada, eu estava enfiando minha filha dentro da gaiola, né? E honestamente, se você me perguntar, Bárbara, como seria para você se ela saísse totalmente? Eu diria para você, eu ficaria com muito receio ainda, né? Então... Ainda é um mundo muito difícil para as ainda mulheres. é. Né? Ainda mais para a gente soltar filhas, né? Comigo as tá espera, tudo né? ok, agora, né? Eu sei me cuidar, mas e ela, E né? ela. E aí a gente vai reproduzindo. Você vai reproduzindo sempre e quando você percebe, tá lá estrutural, né? Com certeza. Bom, para a gente encerrar a entrevista, eu vou tocar num ponto bem interessante que você comentou comigo aqui fora da entrevista, né? Um dos problemas da gente ter poucas mulheres dentro dos espaços políticos é a chamada despolitização, né? Que é a falta do interesse que não só as mulheres, mas que a sociedade toda tem de se envolver com a política, né? Seja por descrença, por achar que é só corrupção, por achar que não é sério, que a gente não consegue conquistar direitos através desse meio, né? Ou então pela noção equivocada que as pessoas têm de que a política ela é partidarismo, que a política ela se restringe aos partidos políticos e não tem aquela noção de que tudo na nossa vida é político, né? A gente andar, a gente comprar um alimento, a gente colocar gasolina no nosso carro, educar os nossos filhos, tudo isso é político. E você trouxe a educação como um grande pilar da sua vida, né? Da sua profissão, inclusive. Como você conecta a gente tratar dessa despolitização através da educação? Primeiro, essas gerações de agora e a nossa geração também, né? Nós somos uma geração que não sabemos o que é política. Primeiro é preciso que a gente aprenda realmente o que é. Qual é o papel de um vereador? Qual é o papel de um deputado? Né? E não é pura e simplesmente isso. Em quem eu votei para vereador? Em quem eu votei para deputado? Né? Quais eram as propostas? Foi na base da camaradagem ou eu realmente estudei aquilo? Eu enxergar que aquilo pode modificar a minha vida. Esse processo de despolitização, ele está muito ligado à frustração do mais do mesmo, né? Só que esse mais do mesmo, ele vai permanecer enquanto pessoas novas não entrarem para inovarem, né? E aí você desiste, ou você pensa que não é para você e tal. E como que isso muda? Primeiro, ensinando o que é política. Depois, levando para meninas, mulheres, meninos, homens, né? Porque tem muita gente boa no mundo, né? Levando para esses espaços de aprendizado. Eu acho que Constituição Federal tinha que ser uma matéria obrigatória no ensino fundamental 2,
na minha percepção. Concordo. Levando para esses espaços de ensino esses conceitos. Porque, na verdade, não é que as pessoas elas não estão interessadas, é algo muito distante para elas. Elas enxergam políticos como se fossem celebridades. Ou celebridades ou gente muito suja. Igual a pessoa que você falou, que falou para sua amiga, eu gostava tanto de você, agora você é política. Gente, que coisa mais né? Infeliz de se pensar, ou que sentimento raso, né? Que sentimento raso. Essas pessoas terem essa percepção e terem o caminho. Como é que você chega até lá? Né? Qual é o seu percurso para você estar no púlpito de uma Câmara, de uma Assembleia, de um Congresso? Entendeu? Isso não é passado. Então, esse movimento de despolitização, na verdade, ele está mais ligado a um classismo, na minha percepção, está mais ligado a uma questão classista do que uma questão realmente emocional, né, de frustração com o sistema, tá? Porque as pessoas, hoje em dia, a maioria delas vivem no automático. Elas estão vivendo, nada vai mudar mesmo, então elas vivem no automático. Agora, aquelas que detêm um mínimo ali de interesse na manutenção dos seus privilégios, aí elas estão bem interessadas. Então, levar para esses espaços de ensino, principalmente os periféricos, esses conceitos, e a viabilização. Como é que eu transformo esse conceito numa prática? Porque a gente sabe muito conceito, mas a gente não sabe nada de prática. Inclusive, eu sou advogada também, e primeiramente entrei na faculdade de Direito sem saber nem do que se tratava, porque a gente passa, né, toda a idade escolar ali sem ter acesso ao que é o direito, o que um operador do direito faz, quais são as opções para quem faz a faculdade de Direito, né, enfim. E a hora que acabou a faculdade, eu não aprendi muita coisa, né, essas coisas mais práticas da política que estão diretamente atreladas ao direito, né, são coisas que a gente, que nem na faculdade a gente não tem essa informação tão importante, tão detalhada como deveria ser, né, porque são coisas que são totalmente práticas, não só aos operadores do direito, mas a todos, né, o que você disse sobre isso ser pauta dentro do ensino fundamental, de extrema importância, porque a cidadania, ela é inerente a todos. O exercício da cidadania, a importância do voto, hoje o voto é obrigatório, mas se não fosse, quem deixaria de votar? Por que deixaria de votar? Quem votaria? Por que votaria? Né? Então, todas essas noções de cidadania e da importância do voto, elas são muito importantes. E não dá para se fazer isso se não for através da educação, né? Não dá. A gente já passou da fase de queimar coisas e jogar bombas e quebrar vidraças. Agora é hora da gente sentar, ensinar e aprender. Já passou dessa fase. Nós já estamos em 2023. Para o feminismo, nós já estamos na quarta onda, que é a era da informação. Mas quando a gente fala em quarta onda, a gente fala a nível de Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, as mulheres ainda não detêm a propriedade sobre os seus corpos. Então, nós ainda estamos na segunda onda. E nós ainda entendemos meu corpo, minhas regras, como o meu direito à nudez. Eu posso vestir biquíni na internet, eu posso beijar quantas pessoas eu quiser, tal. E não. Meu corpo, minhas regras é sobre o meu direito de dizer não. Eu não quero, esse é o meu corpo. Ele merece respeito, tanto quanto eu respeito o seu corpo, né? Você é uma pessoa muito bacana, mas eu não, né? Não me vejo com você, e isso não termina numa morte. Sim, o direito de dizer não e permanecer viva, né? A gente sair da coisificação, nós ainda somos coisas. A gente percebe isso quando a nossa diarista pede dispensa. No dia seguinte, você coloca a outra no lugar. Enquanto for assim, nós sempre seremos coisas. A gente vai delegando, né? E vivendo no automático. Então, eu entendo que para a gente conseguir essa repolitização,
a gente precisa, se é que esse termo existe, eu acabei Se não existir, nós acabamos de de criar criar, nesse momento. né? Você pode patentear, eu deixo. Eu não faço questão, não. Né? E aí, esse movimento, ele precisa ser antecedido do conhecimento da história. Uhum. A história da mulher sob a ótica da mulher. Nós temos historiadoras, nós temos Gerda Lerner, nós temos Silvia Frederici. Sim. Né? E trazer isso para nós, para a sociedade. Porque daí, quando eu me enxergar sujeito de direito, aí eu consigo me enxergar possível autoridade. Não tem como eu me enxergar uma possível autoridade se eu não me vejo como uma sujeita de direito. Com certeza. Tá certo. Bom, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista. O papo estava muito bom. Eu falo bastante, né? Todo mundo com entrevista, eu não consigo bater as perguntas que eu faço e as mulheres falam, é porque eu falo muito. Mas uma coisa puxa a outra e, enfim, né? São muitas coisas para falar, o tema é muito amplo, né? Por mais que a gente pense o direito das mulheres, mas quantas coisas para se falar a esse respeito, né? Bárbara, agradeço muito a sua participação, foi muito enriquecedora para o canal, para minha pesquisa também. Sou muito grata pela sua disposição em vir dar essa entrevista. E obrigada a vocês que estão assistindo. Não percam os próximos vídeos que serão postados. Se esse vídeo te interessou e você acha que pode interessar outra pessoa, compartilhe o vídeo. Vamos fazer essa rede se multiplicar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Daniele. Foi um prazer. O prazer foi meu.